está valendo mesmo é que Jesus está aqui, né? Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando online. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor e nós pedimos a tua bênção. Nossos dias estão contados aqui na terra e nós queremos viver para a honra e glória do nome do Senhor. Nós não sabemos quando nós vamos ser arrebatados ou quando nós vamos partir, mas todos os dias de nossas vidas queremos que sejam para a honra e glória do nome do Senhor. Coloca o teu temor no nosso coração, fale conosco através do teu Espírito Santo e da tua palavra, nos separa cada vez mais para andarmos com o Senhor e fazermos a tua vontade, e glorifica o teu nome através de nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. A pior coisa do mundo que alguém possa fazer depois de conhecer Jesus é deixar Jesus, pois Jesus é totalmente insubstituível. A pior coisa do mundo é não conhecer Jesus. E a segunda pior coisa do mundo é conhecer Jesus e não andar com o Senhor Jesus. Haverá muitas situações difíceis e complicadas, tentações para deixarmos Jesus, mas temos que lembrar que deixar Jesus é a segunda pior coisa do mundo. A primeira é não conhecer Jesus, a segunda é deixar o Senhor Jesus, pois Ele é totalmente insubstituível. Lá no primeiro século, antes da queda do templo de Jerusalém, quando os romanos destruíram Jerusalém, é uma longa história, o Senhor Jesus profetizou sobre a queda do templo, sobre a queda de Jerusalém. Os judeus que haviam crido em Jesus estavam com a tentação de voltar para o judaísmo. Muita atenção, porque esses conceitos são geralmente novos, mas quando um judeu recebe Jesus, aos olhos do Senhor e das Escrituras, ele continua sendo judeu. E quando nós, que não somos judeus, recebemos Jesus, nós continuamos não sendo judeus. A nossa identidade étnica não muda porque nós recebemos Jesus. Jesus é o Salvador dos judeus, Jesus é o Salvador dos não-judeus. E a nossa identidade étnica continua, porque o Salvador é o Senhor. Mas aos olhos de muitos judeus, quando um judeu conhece Jesus como Senhor e Salvador, os demais judeus, não a Bíblia, não nós, os demais judeus não consideram aquele judeu mais, porque ele crê em Jesus, então ele é um cristão. Não, ele é um judeu que crê em Jesus. Ele também é um cristão, mas ele não perde a sua identidade étnica. Isso ao longo dos séculos, e no primeiro século, os judeus que criam em Jesus eram menosprezados pelos judeus que não criam. E eles eram expulsos da sinagoga por terem crido em Jesus. Agora, quando alguém era expulso da sinagoga em Jerusalém ou no Israel do primeiro século, quando ele era expulso da sinagoga, era a mesma coisa que perder a cidadania. Lembra que toda identidade judaica está muito ligada à lei de Moisés. Lembra que a festa da Páscoa judaica era celebrada na família. Mas quando alguém cria em Jesus, era expulso da sinagoga, não podia mais ter contato com a família como judeu. Não podia mais participar das festas religiosas, entendendo o sentido das festas religiosas como um judeu. Porque ele era expulso e ele era considerado pior do que um judeu, pior do que um gentil. Ele era pior do que um não-judeu, porque ele era judeu, que deixou de ser judeu, então ele era considerado o pior de todos. E ficava difícil. Ele perdia todos os relacionamentos sociais, familiares, a possibilidade de comprar e vender complicava. E por causa disso, alguns judeus que tinham crido em Jesus estavam pensando seriamente: vou deixar Jesus, vou voltar para o judaísmo. Duas razões incentivavam eles a voltarem. Bom, primeiro, eles estavam sendo perseguidos, mas eles tinham duas explicações para voltarem ao judaísmo. Era uma crença de que os anjos
eram seres exaltados, e segundo as Escrituras, Moisés recebeu a lei pela mediação de anjos. Então ele disse, olha, se eu voltar para o judaísmo, os anjos, que são seres exaltados, estão alinhados com esse negócio aí da lei de Moisés, não está muito ruim isso. Nesse período intertestamentário, esse período entre Zacarias, Malaquias e João Batista, são 400 anos. Lá nos cursos de teologia dizem que Deus estava em silêncio, que Deus não falou por 400 anos. Eles querem dizer que Deus não falou com escrituras, mas dificilmente Deus não estava falando. Veja que no começo de Lucas, 30 anos antes de João Batista, Deus falava com a profetisa Ana. Deus falava com Simeão, lembra disso? Então Deus falava mesmo sem escrituras. Lembra que Elias não tem escrituras? Lembra que João Batista não tem escrituras? Durante 400 anos não houve profeta com escrituras. Mas não quer dizer que Deus não falava, mas nos cursos de teologia dizem que Deus estava em silêncio. Não sei como é que eles sabem que Deus estava em silêncio, mas dificilmente ele estava em silêncio. Nesse período intertestamentário, surgiu tradições entre os judeus que os anjos eram seres exaltados e que nos dias do reino do Messias, o arcanjo Miguel ia ter um papel muito importante. Então, pressionados pela perseguição, eles pensaram assim, se eu voltar para o judaísmo está meio garantido, porque a lei foi entregue a Moisés pela mediação dos anjos, e os anjos são seres exaltados. Há outro motivo que eles pensavam que estava meio seguro, ou estava seguro voltar para o judaísmo, é porque Moisés é o maior dos profetas. Aos olhos dos judeus, Moisés e Elias são os maiores, e Moisés é o maior de todos. Porque ele é o maior de todos, não é difícil de perceber. Quem tirou o povo do Egito? Moisés. Manifestou o poder de Deus pelas 10 pragas, abriu o mar vermelho, teve maná, teve nuvem, teve coluna de fogo, teve tantos milagres no deserto. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, através de Moisés, que ficou 40 dias no monte, desceu, quebrou as tábuas da lei, porque tinham feito bezerros de ouro, subiu, mais 40 dias. Quando desceu, a glória de Deus era tão intensa que tiveram que colocar um véu em Moisés. E a aliança de Deus com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, feita no Monte Sinai, foi feita através de Moisés. E é toda a identidade judaica que está ligada com Moisés, com a lei de Moisés. Então Moisés é o maior de todos. Os judeus, o maior de todos os profetas, aos olhos deles, e deve ser mesmo, né? Você não vê outro profeta fazendo milagres tão espetaculares como Moisés. Elias também, mas mesmo assim eu acho que não chega a ser igual a Moisés. Moisés é o maior de todos. E assim eles pensaram, se eu largar de Jesus, porque eu estou sendo perseguido, e se eu voltar para o judaísmo, eu tenho aí o endosso dos anjos, seres exaltados, e de Moisés, o maior dos profetas. Jesus é totalmente insubstituível. Não tem um anjo que possa substituir Jesus. Não tem um profeta que possa substituir Jesus. E nós estamos falando dos anjos de Deus, que são seres bons. O último verso do capítulo 1 de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores. Ministradores é um jeito complicado de falar servos. A palavra ministro no grego significa servo. Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos estão ao nosso serviço, debaixo das ordens de Deus. Eles são seres bons, estamos falando dos anjos de Deus, eles são seres bons, mas eles não podem substituir Jesus. Nada e nem ninguém pode substituir Jesus. Não tem um serafim, não tem um querubim, não tem um arcanjo, não tem um anjo, nada, não tem ninguém que possa substituir Jesus. Moisés também é um homem bom.
a Bíblia deixa claro que ele foi fiel. Ele foi um profeta que preanunciou Jesus, mas ele não pode ser usado para substituir Jesus, porque nem ele substituiu Jesus. Ele preanunciou Jesus por simbolismos várias vezes. Quando ele tirou o povo do Egito, simboliza que Jesus, a semelhança de Moisés, aquele profeta que viria à semelhança de Moisés, de Deuteronômio 18, libertaria também o povo, no caso Jesus, do pecado, do diabo e da morte. Quando ele abre o Mar Vermelho, tem as 10 pragas, simboliza que o poder de Deus se manifestou na ressurreição de Jesus, e através dele o Mar Vermelho está aberto para as nossas vidas, porque em Jesus nós somos salvos e temos acesso a Deus. Ali a coluna de fogo, a nuvem, simbolizava a presença de Deus, que simboliza a presença de Deus em nossas vidas, porque lavados e purificados no sangue de Cristo, o Senhor está sempre conosco, nós somos templo do Espírito. Lembra a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto? Está escrito lá no capítulo 3, verso 14 de João: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tudo em Moisés está simbolizando Jesus. Sabe a pedra no deserto da onde sai água? Simboliza Jesus. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo escreve: a pedra que os acompanhava era Cristo. Sabe a água que sai da pedra? Simboliza Jesus, a água da vida. Sabe o maná que desce do céu? Simboliza Jesus. João 6, Jesus disse: foi meu Pai que deu o maná e não Moisés. E é o Pai que enviou o pão da vida, que dá a vida para os homens. O Jesus é o pão da vida enviado por Deus Pai. Tudo simboliza Jesus. Quando ele recebeu a ordem de construir o tabernáculo, sabe, o animal inocente que morria no lugar do pecador, simbolizava Jesus, que inocentemente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ia morrer por nós. Sabe, o sangue dos animais simbolizavam o sangue de Jesus. Sabe, a arca, a presença de Deus, simbolizando que estávamos separados, mas quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou e era um tecido muito grosso, era um material muito grosso. Ele rasgou de cima para baixo, significando que pelo sangue de Cristo nós temos acesso a Deus, ao Trino Deus. O Espírito Santo vem morar em nós e nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sabe o sacerdócio de Arão que aspergia o sangue sobre o altar do sacrifício? E 2 vezes por ano, num único dia, ele entrava no Santo dos Santos e aspergia sobre a tampa da arca, e na frente da arca simbolizava que pelo sangue de Cristo todos os nossos pecados estão cobertos, apagados, eliminados. Ele é o sumo sacerdote de nossas vidas, segundo a ordem de Melquisedeque, simbolizado pelo sacerdócio de Arão. Então Moisés foi um homem bom. Ele profetizou de Jesus de maneira simbólica, inúmeras vezes, de maneira muito clara em Deuteronômio 18. O que ele não fez foi dizer que eu substituo Jesus. O que ele não pode fazer é substituir Jesus, porque nada e ninguém pode substituir Jesus. Ele é totalmente insubstituível. A pior coisa do mundo é não conhecer Jesus. A segunda pior coisa do mundo é abandonar Jesus. Não tem nenhuma eternidade sem Jesus. Não tem nenhuma graça de Deus sobre nossas vidas sem Jesus. Não tem nenhuma cura, não tem nenhum milagre, não tem nenhum batismo com o Espírito Santo, não tem nenhuma chamada missionária, não tem nenhum dom espiritual, não tem nenhuma oração respondida sem Jesus. Jesus é totalmente insubstituível. Falando essas situações aí
complicadas de judeus que haviam crido em Jesus, estavam agora querendo desviar. O autor de Hebreus escreve no capítulo 1, Jesus é maior do que os anjos, porque ele é o resplendor da glória de Deus, pois ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque o Trino Deus que criou todas as coisas é dono de tudo o que ele criou. Ele é o Criador do universo, porque o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas. Ele é maior do que os anjos, é isso que o autor de Hebreus, no capítulo 1, diz. Jesus é maior do que os anjos são seres bons. Estamos falando de seres bons, mas não podemos usá-los para substituir Jesus, porque Jesus é totalmente insubstituível. Os anjos receberam ordens de adorar Jesus. O autor de Hebreus vai citar isso no capítulo 1. Eles têm que adorar Jesus. No capítulo 5 de Apocalipse, nesse recente passeio que fizemos pelo livro de Apocalipse, milhões e milhões de anjos fazem um círculo ao redor do trono onde está o Cordeiro. O Cordeiro todo-poderoso, simbolizado pelos sete chifres. O Cordeiro que vê tudo e sabe tudo, todo ciente, simbolizado pelos 7 olhos. O Cordeiro que tem a plenitude do Espírito Santo, porque é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, simbolizado pela expressão 7 Espíritos de Deus, que Apocalipse refere-se ao Espírito Santo, e do trono de Deus, onde está o Pai, o Filho, o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra, sobre todo aquele que é lavado e purificado no sangue de Cristo. Está lá em Apocalipse 5. Em Apocalipse 5, todos os anjos do céu, ao redor do trono do Cordeiro, adoram o Cordeiro, mas nenhum anjo adora outro anjo, nenhum anjo adora ser humano, e nem ser humano pode adorar anjo. Mesmo os anjos do Senhor, a Bíblia não nos incentiva a orar a anjo, falar com anjo, buscar a face de anjo. Eles são seres bons, mas não substituem Jesus e a nossa comunhão com Deus Pai. Não é possível, como coisa errada, mas não convém substituir Jesus por anjos. Anjos não substituem Jesus. Estamos falando de seres bons, mas só estamos enfatizando que eles não substituem Jesus. No capítulo 2 de Hebreus, então o autor, num determinado momento, diz assim, referindo-se a Jesus: ele se fez menor do que os anjos. Presta bem atenção agora, porque agora fica difícil. Jesus é maior do que os anjos. Não importa o dia, a hora, quando, ele é sempre maior. Mesmo quando ele se tornou homem, ele era maior do que qualquer anjo. Aliás, ele é maior do que qualquer anjo de Deus ou demônio, que é anjo caído. Por isso que quando eles apareciam diante de Jesus, Jesus dava uma ordem aos demônios e ia embora. Por isso que em Mateus 4, quando Jesus foi tentado, 3 vezes o diabo distorceu a Bíblia, 3 vezes Jesus citou corretamente a Bíblia. Depois da 3ª vez, Jesus fala para o diabo em Mateus 4, vai embora. E o diabo foi embora na mesma hora, porque o diabo e os anjos caídos ou anjos do Senhor não são maiores do que Jesus. Ele tem toda a autoridade. Sabe, nós temos autoridade também. Ele disse aí, eis aí vos dei autoridade. Presta bem atenção, nós temos autoridade, mas é autoridade delegada. Quem tem autoridade é Jesus. Temos que estar em Cristo para termos autoridade. Ele diz, eis aí vos dei. Quem dá autoridade é Jesus. Quem tem autoridade sobre todas as coisas é Jesus. O crente consagrado que manda demônio embora e o demônio sai, é porque ele está em Cristo, que tem toda a autoridade. Eis aí vos dei toda a autoridade.
para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum, porque Jesus disse: eis aí vos dei autoridade. É porque ele disse: em meu nome expelirão demônios. Quem tem autoridade é Jesus. Nós temos autoridade delegada, porque fomos lavados e comprados no sangue dele, porque estamos assentados com ele nas regiões celestiais, e no nome dele expulsamos demônios. E nem devemos ter medo de demônios, mas não podemos ficar orgulhosos. Eu sou o poderoso que expulso o demônio. Expulsamos, porque estamos em Cristo, a honra e glória do Senhor. Expulsamos porque aquele que é Senhor nos céus e na terra delegou autoridade, e quando nós usamos autoridade e os demônios vão embora, a glória de Jesus. E nós temos que nos alegrar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e não porque o demônio saiu correndo. Ele só saiu correndo por causa do sangue de Cristo em nossas vidas. Ele sempre foi maior do que demônio, mesmo quando ele se tornou homem. Mas no capítulo 2 de Hebreus, o autor diz assim: ele se fez menor do que os anjos, no sentido que quando Jesus, que é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, se tornou homem, dado as limitações do corpo humano, limitações que os anjos não têm nos seus corpos celestiais, nesse sentido ele se fez menor que os anjos, por causa das limitações do corpo humano, mas em si, ele continuava mandando em todo mundo que ele dava ordem. Se ele dava ordem para o cego ver, o cego ia ver. Se ele fizesse cuspe para curar alguém, não sei porquê, parece um pouco nojento, mas Jesus fez, tacou barro nos olhos lá, deu ordem, o homem passou a enxergar. Mandou a tempestade parar, parou. O que ele dava, o que ele desse ordem funcionava, porque ele é o Senhor. Do ponto de vista das limitações de um corpo humano, ele se fez menor. Em Hebreus 2, o autor explica por que ele se fez menor quando ele se torna homem. Para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todos nós. Para que pela graça de Deus ele morresse naquela cruz por nós. Para que pela graça de Deus ele fosse 100% ser humano, para morrer por nós, para sangrar naquela cruz de maneira voluntária, como Deus havia decidido no seu amor e na sua justiça, que uma das pessoas da Trindade ia se tornar homem para morrer por nós. Então ele se fez menor do que os anjos, do ponto de vista das limitações de um corpo humano, para que pela graça de Deus morresse por nós, para que pela graça de Deus fosse o nosso Salvador, para que pela graça de Deus destruísse o diabo que tinha poder sobre nossas vidas por causa do pecado, e por causa do pecado a morte, para nos livrar daquele que tinha o poder da morte sobre nós, por causa do pecado em nós, como ele induziu Adão e Eva no jardim do Éden. Ele se tornou homem para nos libertar do pecado, do diabo e da morte. Nesse sentido, ele se fez menor do que os anjos, do ponto de vista das limitações do corpo humano. Em si, ele sempre foi maior do que qualquer anjo, qualquer demônio, do que o diabo. Quando ele dava uma ordem, tudo acontecia, mas ele se tornou homem para morrer por nós. Semelhante aos anjos é Moisés. Moisés também é bom, os anjos do Senhor também são bons, mas ele simbolizou Jesus. Mas ele não pode ser usado para substituir Jesus. Eu vou voltar para o judaísmo, porque aí eu vou estar mais seguro, eu não vou ser perseguido. Afinal de contas, Moisés é o maior. Afinal de contas, a lei foi dada pela mediação de anjos. Eu vou voltar. Não, ele foi um homem bom, sim. Ele foi fiel, sim. Ele foi o maior dos profetas, sim. Mas ele não pode substituir Jesus. Moisés foi honrado como profeta,
Jesus é honrado como Filho de Deus, à direita de Deus Pai, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Moisés tirou o povo do Egito, Jesus nos liberta do pecado, do diabo e da morte. Moisés recebeu a lei pela mediação de anjos, Jesus cumpriu a lei. Moisés era pecador, Jesus era santo. Moisés morreu e a Bíblia diz que Deus o sepultou. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, aleluia. Moisés recebeu o ministério da condenação, porque ninguém consegue cumprir a lei. Jesus nos deu o ministério da justificação, da nova aliança pelo sangue dele. Moisés, por 2 ocasiões, ficou 40 dias no Monte Sinai. Primeiro 40 dias, desceu, subiu de novo 40 dias. A glória de Deus se manifestava através de Moisés, que tiveram que botar um véu. Mas aquela glória foi apagando, foi apagando, foi apagando. Um dia Moisés falou para a diarista: pode lavar o véu e guardar, não preciso mais. Jesus é o resplendor da glória de Deus, nunca apaga. Se ele se manifestar um pouco mais aqui, vai iluminar todo esse lugar mais do que o sol. Se ele se manifestar para valer, pode ser que a gente fique cego que nem o apóstolo Paulo. Se ele manifestar um pouco mais, é capaz da gente cair morto por causa dos nossos pecados. Jesus é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus nele nunca apaga. Lá em Apocalipse, quem vai iluminar a Nova Jerusalém é o Senhor, através do resplendor de sua glória. E esse resplendor da glória de Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Moisés construiu um tabernáculo como Deus mandou, simbolizando Jesus. Jesus, a pedra principal, o Salvador de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, está formando um templo de pessoas de todas as culturas, de todas as línguas, onde habita o Espírito Santo. Ele está formando a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ele. Ele está formando um povo de Deus, que é a união, que é a unidade de judeus e não judeus pelo sangue de Cristo. E ninguém pode destruir essa igreja, esse povo de Deus, essa família de Deus, essa noiva de Cristo, esse templo do Espírito Santo. E quem é que levanta essa igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela? Quem é que salva essa igreja? Quem é que purifica essa igreja? Quem salva, quem purifica, quem liberta, quem cura, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele é totalmente insubstituível. Acho que podemos ler agora Hebreus capítulo 3 e possivelmente vocês vão entender. Aconteceu que dessa vez eu imprimi segunda atualizada, corrigida fiel, e geralmente tenho lido na Nova Almeida atualizada, mas eu vou ler aqui na corrigida fiel. Por favor, acompanhe aqui. Vamos ler tudo isso que acabamos de falar. Hebreus 3, verso 1. Quando eu terminar de ler, nós vamos fazer um clamor, já estamos terminando, tá? Não vou ler e começar a pregar agora, não, fica tranquilo. Quando eu terminar de ler, já está acabando. Se o pastor, se essa foi a introdução, imagino essa. Não, agora já estou terminando, fica calmo. Hebreus capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo no grego significa enviado. Ele foi enviado pelo Pai. Sumo sacerdote é porque é o sangue de Cristo que nos purifica dos pecados e cobre os nossos pecados diante dos olhos de Deus e aplaca a ira de Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sacerdote, aquele que vive para interceder por nós. Verso 2, falando de Jesus. Sendo fiel ao que o constituiu, fez tudo o que o Pai mandou fazer em plena unidade com o Pai, na plenitude do Espírito Santo. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Que fique isso bem claro. O autor de Hebreus não falou mal dos anjos.
Ele não falou mal de Moisés, preste bem atenção. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. O que ele está dizendo é: Moisés não é maior do que Jesus. Os anjos não são maior do que Jesus. As religiões não são maiores do que Jesus. Os muitos caminhos para Deus não são maiores do que Jesus. A nossa vontade não é maior do que Jesus. A pior coisa do mundo é não conhecer Jesus. A segunda pior coisa do mundo é abandonar Jesus. Jesus é totalmente insubstituível. Quem não tiver Jesus não tem perdão de pecados. Quem não tiver Jesus não tem salvação. Quem não tiver Jesus não tem eternidade com Deus. Quem não tiver Jesus não tem autoridade espiritual. Jesus é totalmente insubstituível. Hoje tem muitos avanços nas áreas da ciência, e Deus pode usar a ciência porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nada vai substituir Jesus, nem os avanços humanos vão substituir Jesus. Não tem como fugir do juízo de Deus ou ter vida eterna sem Jesus. Verso 3: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Veja, Moisés é fiel, mas Jesus tem muito mais glória do que Moisés, porque Jesus tem muito mais glória do que qualquer um, porque Jesus tem mais glória do que o maior dos profetas, porque Jesus tem maior glória do que qualquer anjo, porque de Deus emana o esplendor da glória de Deus. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Ele está dizendo assim: olha, Moisés construiu um tabernáculo sobre a ordem de Deus, mas aquilo era simbólico. Deus não quer habitar numa cabaninha no deserto, não. Deus quer habitar no povo dele. E não quer habitar só agora, não. Ele quer habitar por toda a eternidade. E quando a gente é batizado no Espírito Santo, que parece que está fluindo, que está assim, flutuando, isso é só um pouquinho de Deus. Na eternidade, o esplendor da glória de Deus vai passar pelo nosso ser, ondas de amor, ondas de alegria, e muito mais do que Deus tem para nós, é por causa do sangue de Jesus. Moisés faz parte do povo salvo, ele não é o Salvador. Moisés construiu um tabernáculo que simboliza o templo de Deus, que é a igreja onde o Espírito Santo habita, onde Deus habita. Ele não é o construtor do templo, ele é uma das pedras do templo, ele não é o Salvador, ele é um dos salvos. Por isso que Jesus tem mais glória do que Moisés, tem glória mais do que você puder pensar ou imaginar, mais do que qualquer profeta, mais do que qualquer igreja, mais do que pastor. Jesus é totalmente insubstituível. Quando você ouvir que tal religião, alguém está dizendo, eu sou o Messias, saiba que é mentira. Quando Jesus voltar, ele vai voltar em grande poder e glória. Tem várias heresias aí pelo mundo que os fundadores estão dizendo, eu sou o Messias, nenhum deles é o Messias. Nenhum deles pode vencer a morte como Jesus venceu. Nenhum deles vai cumprir as Escrituras como Jesus está cumprindo. Jesus é totalmente insubstituível. Verso 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Quem edifica a casa do Senhor é Deus, muito maior do que Moisés, muito maior do que qualquer coisa ou pessoa. Verso 5. E na verdade, Moisés foi fiel. Observa, ele não fala mal de Moisés. Toda hora que ele fala de Moisés, ele fala, ele é bom, ele é fiel, mas ele não substitui Jesus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, fazendo o seu ministério como chamado, levantando o tabernáculo como ordenado, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Moisés era pre-anunciador de Jesus pelos simbolismos. Até a serpente levantada no deserto simbolizava a cruz de Cristo. Quem olhava para a serpente era curado, quem olha para Jesus o recebe, é curado, é salvo e tem vida eterna. Verso 6.
Mas Cristo, como Filho, muito maior do que Moisés, esse que é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a igreja que somos nós, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Jesus é maior do que Moisés. E a casa de Jesus, lavada pelo sangue dele, somos nós. Mas ele deixa claro, mas que nós temos que conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Conservar firme eu creio em Jesus e continuo crendo em Jesus, ninguém substitui Jesus. Continuar firme não é fazer como os irmãos do primeiro século. Eu vou voltar para o judaísmo. Os anjos são seres exaltados. Eu vou voltar para o judaísmo, porque Deus fez uma aliança com Israel por meio de Moisés. Jesus é totalmente insubstituível. Nada e nem ninguém pode substituir o Senhor Jesus. E vai citar então o Salmo 95, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O que o autor está dizendo olha, você viu o poder de Deus. Olha, você viu a glória de Deus. Você recebeu Jesus. Mas lá no passado, nos dias de Moisés, eles viram a glória de Deus nas 10 pragas. Eles viram a glória de Deus no Mar Vermelho que se abriu. Eles viram a glória de Deus na nuvem, na coluna de fogo. Eles viram a glória de Deus no maná que descia. Mas por causa da incredulidade, da murmuração, e a última vez foi quando 12 espias voltaram, 10 falavam, os gigantes vão nos vencer. E Josué, Caleb dizia, não, com o Senhor nós derrotamos e nós vamos vencer Jericó. Mas de tanta incredulidade, depois de tanta manifestação do poder de Deus, não entraram no repouso de Deus, não entraram na terra prometida. O que o autor de Hebreus está dizendo, não adianta ter conhecido Jesus e abandonar Jesus, você não vai entrar no repouso. No capítulo 4, que nós não veremos hoje, veremos outro dia, o repouso é a eternidade com Deus. Nos dias de Moisés era a terra prometida, mas também é simbólica da eternidade com Deus, pois essa terra prometida ela é passageira, essa Jerusalém é passageira, o que Deus tem para nós é a nova Jerusalém, simbolizada pela Jerusalém da terra. Tudo isso é passageiro, mas a salvação de Jesus não é passageira. Nada e nem ninguém pode substituir Jesus. Por isso que ele fala, conservemos firmes e confiança, conservemos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. No verso 12, para quem não entendeu, está precisando desenhar, está precisando fazer mímica, matou a pau aqui, verso 12. Vede, irmãos, que ninguém nunca haja em qualquer de vós, veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Que não haja em vocês incredulidade, isso que ele está dizendo para os hebreus que receberam a carta. Que não haja incredulidade, que não haja um coração mau, totalmente envolto na incredulidade, na murmuração, na reclamação, para se apartar de Deus. Se apartar no grego é o verbo apostenai, da onde vem apostatar, da mesma raiz apostasia, da mesma raiz apóstata, que significa não seja um desviado. Não desvie, porque Jesus é totalmente insubstituível. Não importa que você perdeu a cidadania judaica, não importa que talvez você vai passar fome, não importa que na Páscoa judaica você é a ovelhinha negra que botaram para fora. Se você for ovelhinha negra por causa de Jesus, você é ovelha lavada no sangue de Cristo.
você é do Senhor. O mundo pode falar, você não é nada. O Senhor fala, você é o meu filho. O mundo pode falar, ei, você não entende nada. O Senhor fala, você é salvo. Você é templo do Espírito Santo. Você é meu filho. Não haja um coração mau para você ser um apóstata, para deixar de crer, para afastar. Continue firme. A pior coisa do mundo é não conhecer Jesus. A segunda pior coisa do mundo é se afastar de Jesus, porque Jesus é totalmente insubstituível. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que ele está dizendo que nós, os salvos, devemos exortar uns aos outros. Irmão, você está enfraquecendo. Irmão, o que foi? A Covid já passou. Está morrendo de medo do quê? Não vem mais na igreja, o que é isso? Teve Covid, pastor, só fico no online. O online é uma bênção, porque tem gente que não tem carro, tem gente que não pode vir, tem gente que mora longe, é uma ferramenta. Mas não fique tão longe da igreja do Senhor. De vez em quando dá uma luzinha aqui para os irmãos. Que comunhão é de carne e osso, irmão. A gente tem que ver uns aos outros também. Comunhão é de carne e osso. Então, de vez em quando aparece na igreja, de vez em quando manda um recado, de vez em quando pede oração. Comunhão é ao vivo e a cores. Deus pode usar a tecnologia, evidentemente que sim, ninguém está dizendo que não. Mas às vezes as pessoas vão se desviando, vão se enfraquecendo, vão acreditando em mentiras, porque não leem direito a Bíblia, que não são bem ensinados. Uma das desgraças que tem no mundo hoje é o movimento dos desigrejados. Eu posso ser crente e ser ir à igreja. Se você tivesse preso no país comunista, você não ia conseguir no culto e você ia ser crente. Mas essa não é a premissa. Os apóstolos fundaram igrejas que se reuniam nas casas, igrejas que tinham diáconos, igrejas que tinham presbíteros, que era o grupo de anciãos. Presbítero é ancião em grego. Era o grupo de anciãos sábios, de conhecimento, de bom testemunho, que tomavam as decisões. Nas igrejas tinha líderes, no plural. Na igreja tinha diáconos, no plural. Nas igrejas tinha culto, que se reuniam. Atos 2:42. E perseveravam no ensino dos apóstolos, não pela internet, que não existia, não pela televisão, quando se encontravam nos domingos, perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Tudo isso era presencial. Agora o movimento dos desigrejados fala, eu posso ser crente na igreja nenhuma, não tomar ceia com ninguém, não estudar a Bíblia com ninguém, não ter comunhão com ninguém. Os desigrejados é um semi-desviado, porque eu nunca vi um desigrejado ficar firme, nunca vi um desigrejado cheio do Espírito Santo, eu nunca vi um desigrejado impactando a sociedade e a sua família. Está cada vez mais frio, cada vez mais desviado. Porque as pessoas se reuniam. Claro que nós estamos com liberdade religiosa, não estamos no primeiro século, e claro que o Código Civil exige o registro de um CNPJ, e claro que a igreja não é um CNPJ, mas nós precisamos ter o CNPJ pelo Código Civil, mas a igreja é isso aqui, nós juntos aqui, ó. Depois, quando a gente orar, irmão, vai cair fogo, que nós vamos orar junto em nome de Jesus, vai pegar fogo aqui nessa urna aqui de oração, espiritualmente vai pegar fogo, irmão. Coisas vão acontecer, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Não é igual ser um desigrejado, que nunca está com os irmãos, nunca está em oração, nunca está em comunhão. É balela, não tem base bíblica ser desigrejado. Ninguém pode ser mais crente que Jesus. Jesus era judeu. Era sábado. Ele foi no tanque de Betesda e curou o paralítico. Era sábado. Estava saindo da sinagoga, encontrou Jairo. Era sábado, no final do sábado, foi na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Era sábado, entrou na sinagoga, e tinha um homem com a mão raquítica, curou.
Era sábado, entrou na sinagoga, a mulher encurvada, curou. Era sábado, os discípulos estavam esfregando espiga. E os fariseus dizendo, estão trabalhando. Jesus falou, vocês não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada do que é realmente guardar o sábado. Do que é realmente se reunir no nome de Jesus, regularmente, como Jesus se reunia com seus discípulos e como os apóstolos se reuniam nas igrejas locais, que naquele momento da história era somente nas casas. Esse negócio de desigrejado não tem base bíblica, que Jesus não foi desigrejado. Ele não foi um dessinagogado, ele frequentava a sinagoga. E depois as igrejas foram fundadas no modelo das sinagogas. Tem muitas mentiras por aí. Muitas mentiras enganando o povo de Deus, e o povo vai desviando, vai enfraquecendo, fala que é para na reunião de oração é duro, fala que é para na vigília é duro, não sei o que, tudo é duro, tudo é duro, tudo é duro. Mas o verso diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. 13. Então exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lá no grego, exortar-vos é o verbo parakaleo. Kaleo é o verbo chamar. Para é a preposição ao lado, que nesse caso virou prefixo do verbo. Chamado para estar ao lado. Então tem tradução, que nem a Nova Almeida atualizada, que em vez de traduzir exortai, traduz animem-se. Animem-se uns aos outros. NVI, encorajem-se uns aos outros. Essa daqui, a CF, é exortai-vos. É a mesma coisa que dizer, você está ao lado para ajudar. Se for para encorajar o irmão, encoraja o irmão, mas tem que se reunir, tem que encontrar. Se for para animar, anima o irmão. Se for para exortar, exorta o irmão. Exortar é um jeito bonito de falar, dá uma dura no irmão. Exortar é dar uma dura, irmão, você está dando brecha. Irmão, para onde você vai? A pior coisa do mundo é não conhecer Jesus. A segunda pior coisa do mundo é desviar. Irmão, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua eternidade? Jesus é insubstituível, só Ele salva. E ninguém sabe a hora da nossa morte, né? Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Basta estar vivo para morrer, né? Mas a gente tem que estar preparado para passar a eternidade com o Senhor e para estar preparado só através do Senhor Jesus. De paracaléu vem paracletos, traduzido como o Consolador. O Espírito Santo é o paracletos, o Consolador, porque ele está em nós para nos consolar. Às vezes conselheiro, porque ele aconselha, mas ele vem ensinar e guiar a verdade. Às vezes ele é professor, às vezes ele é guia, às vezes é conselheiro. Não tem uma palavra em português para paracletos. O Espírito Santo está em nós para fazer o que tiver que fazer. De vez em quando até para dar uma dura na gente também. Você está esfriando, você não lê a Bíblia. Você está esfriando porque você não ora. Você está esfriando porque você não se aproxima do povo de Deus. Você está esfriando porque você não está buscando. Você está esfriando porque você já perdeu todas as forças e nem pede ajuda para Deus, e nem ajuda ao Espírito Santo. Está esfriando porque nem está no fogo de Deus. Só de você estar aqui hoje na igreja, o Espírito Santo está te tocando. Mas se você estivesse na televisão, não ia ter toque nenhum do Espírito Santo. Então, de vez em quando, o Espírito Santo vai dar uma dura. No jeito do português bonito, vai te exortar. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós estamos em Cristo e permanecemos em Cristo. Estamos em Cristo, a videira verdadeira, e temos vida abundante, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Sabe o que é isso? Retiver o princípio da confiança é você recebe Jesus, continua recebendo Jesus, continua recebendo Jesus, continua andando com Jesus, não se afasta de Jesus, Ele é insubstituível. Mesmo que eles tivessem sido perseguidos,
O autor de Hebreus também, possivelmente, era um dos perseguidos. Ele estava dizendo, não se afastem de Jesus, ele é insubstituível. Não arrume desculpinha aos anjos, seres exaltados, Moisés, o maior dos profetas, a lei de Moisés. Não arruma desculpinha. Nos dias de hoje, eu nem vou falar claramente aqui, está horroroso, né? Esse último mês teve escândalos horrorosos. Pastor preso em flagrante, pedofilia. Filho de pastor abusou de menina de 8 anos. Pastor filmado entrando no hotel com a esposa do irmão da igreja. Oh, irmãos, a lista está grande. Nos últimos 30 dias a lista está grande. Nada disso é desculpa para deixar Jesus. Lamentamos a hipocrisia de pessoas que têm títulos nas igrejas e não estão andando com o Senhor. Nós lamentamos. Apóstolo que está batendo na esposa, que saiu em tudo quanto é internet por aí. Lamentamos esses escândalos. Lamentamos a corrupção de não sei quem, com verba de uma certa prefeitura. Lamentamos todos esses escândalos, mas nada disso é desculpa para deixar Jesus. Jesus é totalmente insubstituível. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Verso 15. Enquanto se diz, hoje é o dia da tribulação, está lá no primeiro século, era o dia da perseguição por terem sido expulsos e perdido a cidadania judaica. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação. Verso 18. E quem jurou que não entrariam no repouso, senão os que foram desobedientes? Verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A pior coisa do mundo é não conhecer Jesus. A segunda pior coisa do mundo é deixar Jesus. E não vai ter desculpa. Quando eu era adolescente não, era jovem, né? Já tinha 20 anos, 21 anos. Eu saí da igreja que eu frequentava em São Paulo. Fiquei uns meses fora, mas depois eu tive uma experiência forte com o Senhor e voltei para uma outra igreja. Mas eu estava escandalizado, porque certos diáconos que eu conhecia muito bem tinham dado um testemunho muito ruim. E eu não tinha conhecimento bíblico, eu não tinha maturidade, eu fiquei com tanta raiva, tão decepcionado, que eu saí da igreja. Mas o Senhor continuou falando comigo, eu tinha perdido as forças de orar. Eu falei, Senhor, bom, o salmista escrevia, né? Eu estou não conseguindo falar, vou escrever. Comecei a escrever, eu estava meio revoltado, fiz oração de revoltado, mas quanto mais revoltado eu escrevia, mais o Deus ia me amolecendo. Daqui a pouco a oração do revoltado parou e começou a oração, Deus, misericórdia, me socorre, Senhor. E aí eu tive uma experiência muito forte com Deus, em que eu senti o Senhor falando, você tem que voltar para a igreja. Não dava para voltar naquela, mas eu tinha que ir para outra, né? Eu compliquei, de vez em quando eu complico, viu, irmão? Tem um monte de oração, como é que eu compliquei? Eu complico mesmo, para ver se Deus vai fazer mesmo. Falei, Senhor, eu só vou também se passar um carro aqui na minha casa e me levar para o culto. Se não passar um carro aqui, eu não vou para o culto, eu vou, porque não sei o quê. Eu estava meio revoltado ainda. Naquele mesmo dia, um amigo teve falou, Silas, eu estou frequentando tua igreja, eu quero passar todo domingo na sua casa e te levar para a igreja. O que eu quero dizer? Que nada é desculpa. Escândalo de diácono, de pastor, de missionário, de ministério. Pastor ficou rico, comprou avião, não interessa, irmão. Nada e ninguém substitui Jesus. Perdoa quem tiver que perdoar, não fique, Jesus nos ensinou a perdoar, mas não deixe Jesus. Não tem futuro, irmão, sem Jesus, não tem salvação sem Jesus. Nós vamos orar por essa urna, e nós vamos orar pelas nossas vidas, e nós vamos orar pelos nossos familiares que ainda não conhecem Jesus. Mas você pode ficar em pé e orar? Eu queria fazer uma coisa meio diferente. Como hoje tem menos pessoas na igreja, por causa do Congresso de Mulheres, que muita gente estava envolvida em atividades até às 5 da tarde,
será legal se vocês virem aqui para frente, para a gente ouvir mais a oração dos outros, não ficarmos muito longe um dos outros. Amém? Se puder chegar um pouco mais próximo, e para a gente orar juntos, assim, eu vou orando, você vai orando também, aleluia, glória a Deus, entendeu? Jesus é o nosso sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão, amém? Quando eu estiver orando assim, dê liberdade de orar também, de clamar também, clama pela sua vida, clama pelos familiares que não têm Jesus, clama por aqueles que ficaram escandalizados e esfriaram. Jesus disse que haveria escândalos, e disse, ai daqueles que cometem os escândalos. Jesus disse, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço dele e jogar no mar. O que Jesus disse, era melhor que ele tivesse morrido, antes dele fazer o escândalo que ele vai fazer, prejudicando tantas pessoas. Então tem pessoas escandalizadas, desviadas, uma série de coisas, mas Jesus é totalmente insubstituível. Quando eu estiver orando, ora junto, se tem parente aí, junta no parente, ora com o parente, mas vamos orar juntos, amém? Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor para nos render diante da Tua palavra. Nós somos humanos, nós podemos, na nossa imaturidade, até desviar, até esfriar, nós podemos, numa luta muito grande, de uma enfermidade que demora para ser curada, num emprego que não aparece, numa luta familiar grande, nós podemos esfriar, Senhor. O Senhor sabe que nós podemos esfriar, mas nós aprendemos hoje que a pior coisa do mundo é não ter Jesus. A segunda pior coisa do mundo é abandonar Jesus. Não importa o tamanho da nossa luta hoje, deixar Jesus vai ser muito pior. E com Jesus tem vitória, com Jesus tem oração respondida, com Jesus tem a tempestade que vai passar, com Jesus tem cura, tem milagres, com Jesus tem a presença do Senhor, com Jesus tem os teus anjos, com Jesus tem vitória. Nós não podemos deixar Jesus, por isso nós oramos, tem misericórdia de nós. Às vezes entristecemos, às vezes desanimamos, às vezes temos luta familiar tão grande que parece que o Senhor não nos ama. Às vezes tem uma luta na vida, às vezes tem uma enfermidade que não vai embora. Ô Senhor amado, misericórdia, não dá para deixar Jesus, e ainda que no dia que se chama hoje, o dia da luta, parece justificar, não justifica. Por isso estamos orando pelo Teu poder, pelo Espírito Santo, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós não queremos deixar Jesus e nós não queremos viver vazios do Espírito Santo. Toca nossas vidas, toca nossas vidas. Senhor amado, nós colocamos diante do Senhor os familiares que não conhecem Jesus e são duros demais para reclamar, para murmurar, para falar mal, para dar desculpas, para dizer que Deus não existe. Não queremos saber, o Senhor é maior do que a incredulidade deles, para tocá-los, para se revelar, para constrangi-los, para colocar crentes nos caminhos deles, para que eles tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Guarda nossas vidas, mentes e corações, salva os nossos familiares. Pai amado, e nós tomamos agora autoridade e poder contra toda obra do mal que se levanta contra nossas vidas, quer seja emprego, quer seja trabalho, quer seja empresa, quer seja familiares, quer seja saúde, obra do diabo nós não aceitamos, mandamos embora em nome de Jesus. Nós temos autoridade delegada e nós vamos usar essa autoridade. Não é porque somos melhores, é porque estamos em Cristo. Mandamos embora em nome de Jesus. Pai amado, e renova o Teu povo que veio aqui à frente. Derrama do Teu Espírito Santo, da fé do Senhor, da alegria do Senhor, do poder do Senhor, da restauração do Senhor, da bênção do Senhor. Toca o Teu povo, usa o Teu povo na sociedade, Senhor, em nome de Jesus.
Apresentamos os pedidos dessa urna na presença do Senhor, confirmando todas as orações até hoje feitas. Oração por emprego, por cura, por milagre, por conservação, por conversão, por libertação das drogas, do álcool, tantas confusões, Senhor, situações complicadas do pecado. Recebemos a vitória em nome de Jesus. Abençoamos o pastor Luiz, que está no Hospital Regional de Sorocaba, prestes a fazer uma cirurgia. Pai amado, misericórdia. Abençoamos o teu servo com saúde, abençoamos o teu servo com milagres, abençoamos o teu servo com a presença do Senhor, abençoamos o teu servo com a presença dos teus anjos fortes e poderosos, abençoamos o teu servo com a presença do Espírito Santo, abençoamos o teu servo com a fonte da água viva, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo em nós. Abençoamos o pastor Luiz naquele hospital, para receber vida, cura e milagre, em nome de Jesus. Recebemos a proteção espiritual do Senhor, aleluia. Recebemos a proteção do espiritual do Senhor e oramos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, vão na paz do Senhor. Se ainda quiser oração, os pastores estarão aqui à frente, nós oraremos. Os obreiros estarão aqui, o irmão Fernando pode ficar aqui para ajudar a orar. Bem, se alguém ainda quiser oração, pode vir à frente. Você já está abençoado, vai na paz do Senhor. Tenha uma semana muito abençoada. Os irmãos que estão na internet, Deus abençoe também. Paz do Senhor.